Apocalipse, capítulo 13. Nós veremos a partir do versículo 11. É bom você acompanhar com a Bíblia junto, para você ir vendo versículo por versículo e nós irmos trazendo aquilo que é a interpretação dele, juntos, meditando. Diz assim: Vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então nós vimos nos versículos anteriores, no vídeo anterior, que a besta agora, que vem como um cordeiro, se trata do falso profeta, porque ele aparentará ser como um cordeiro, né? Ser manso, né? Ser humilde, só que perceba, ele é semelhante ao cordeiro e fala como o dragão. Mas, na verdade, o que há dentro dele é o mesmo espírito de Satanás. Ele fala como o dragão, que é Satanás. Né? Ele tem o mesmo sentimento, é o mesmo espírito que atua nele, então ele fala realmente daquilo que é engano, daquilo que é a mentira, daquilo que é a falsa religião. Esse falso profeta, ele tem o objetivo de exaltar agora o anticristo. Pense assim, você vai conseguir entender bem. Satanás é o imitador de Deus, ok? Ele quer ser igual a Deus. Então Deus vem em carne no seu Filho Jesus Cristo, ok? E Jesus, o quê? Aponta para Deus, leva o povo para adorar a Deus, ok? Conduz o povo à comunhão, à restauração da aliança com Deus. Amém? Então, Satanás, ele na verdade quer o quê? Imitar isso. E ele vai estar na terra o anticristo, ele põe nesse anticristo, neste homem, aquilo que é o seu espírito demoníaco. Nós vimos lá no capítulo 12 e 13, no comecinho, que ele põe todo o seu espírito, todo o seu poder nesse anticristo, Satanás. E então esse anticristo passa a ser, na verdade, um representante dele, né? Desse demônio, que é o diabo, que quer ser igual a Deus, se diz igual a Deus, né? E quando ele ousou se equiparar, né? Se igualar e tomar os céus à forças em rebelião, ele simplesmente foi lançado dos céus, né? Para a terra. Né? Deus simplesmente só fez assim, né? Nele, porque Deus é o Todo-Poderoso. Só que o anticristo vem, nós já vimos, né? Ele vem para trazer a glorificação para esse Deus dele, né? Que é Satanás. O povo vai adorar ao Deus do anticristo. Ele não vai dizer, o meu Deus é o diabo, não. Ok? Ele vai dizer que é um ser iluminado, né? E Satanás foi, em um passado muito distante, né? um querubim da guarda. Ele foi realmente alguém iluminado, cheio de poder. E ele vai outorgar a Satanás todo esse poder que, na verdade, ele já perdera. A multidão da terra vai adorar ao Deus do anticristo, que é Satanás. Só que, como o diabo imita a Deus em tudo, né? Deus vem na pessoa de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo restaura, leva as pessoas à comunhão com Deus acima de tudo. E tem os discípulos, não é? Que pregam sobre Jesus. Então Satanás terá o falso profeta para pregar a respeito do anticristo. E nós vimos aqui que é a besta que tinha essa imagem, né? Essa aparência de um cordeiro, mas fala como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, que era o anticristo. Então, o falso profeta vem
Então ele começa a fazer todo aquilo que o anticristo faz, porque adora ao diabo, adora Satanás. Pense, Jesus vem e ele realiza todo o poder, porque o Pai eterno lhe deu esse poder. E disse aos discípulos: vão e façam tudo aquilo que eu vos ensinei, lembra? Então Satanás imita direitinho, né? Assim como os apóstolos executavam os poderes em nome de Jesus, então o falso profeta, na presença do anticristo, fará sinais, né? Fará maravilhas em nome desse Deus do anticristo, que é Satanás. Exerce todo o poder da primeira besta na presença do anticristo e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Então entendam o que vai acontecer. Os apóstolos não testificaram de Jesus, falaram de Jesus e faziam milagres em nome de Jesus e levavam as pessoas a Jesus? Não foi assim? Então Satanás imita a mesma coisa. Esse falso profeta vai testemunhar do anticristo. O anticristo, queridos, será um Messias. Os judeus até hoje não aceitam a Jesus como Messias. Eles aguardam, por isso que por um tempo os judeus vão aceitar o anticristo como esse Messias, porque ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai trazer sinais nos céus, na terra. Então os judeus vão aceitar, vão acreditar que ele é, né, o Messias, né? E então, o que acontece? As pessoas, que disse aqui o versículo, e nele ele fará com que adorem ao anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Então, ele conseguirá, assim como os apóstolos falaram de Jesus, só que falaram a verdade, mostraram a verdade de Deus, divina, santa, gloriosa, e levar as pessoas a Jesus, então o falso profeta falará do anticristo, que o anticristo é o enviado desse Deus, que o anticristo que é o Messias, que o anticristo que é a salvação do mundo, que o anticristo, só que é tudo engano. Vamos ver o que Paulo disse lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Falando do anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então ele vem por aquilo que é uma ação demoníaca, o anticristo, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Então presta atenção. Os sinais, as maravilhas que Jesus Cristo, o Filho de Deus, realizou eram palpáveis, eram reais, eram verdadeiros, procediam de Deus, daquilo que é a confirmação de Deus, a testificação de Deus. Este é meu Filho amado. Jesus pregou a verdade, andou na verdade, foi santo. Agora o anticristo vem e ele fará sinais, prodígios de mentira. Então, se você procurar ver sobre o projeto Bluebeam, se você procurar ver sobre muitos projetos tecnológicos que já existem, que realmente trabalham aquilo que é a ilusão de ótica, que realmente trabalham aquilo que é, entre aspas, uma magia, então assim será o anticristo, fará sinais, prodígios, mas de mentira. E com todo o engano da injustiça. Então ele fará injustiça, ele pregará não a verdade sagrada, santa, né? Ele pregará aquilo que é o engano, ele pregará aquilo que é a distorção de todos os valores em nome de um pseudo-amor, porque ele não conhece o amor.
O diabo não sabe o que é o amor, não tem um amor, porque o amor é Deus. Então ele pregará em nome desse pseudo-amor todo tipo de barbaridade, todo tipo, né, de legalidade da iniquidade, da imoralidade sobre a terra. Então, com todo o engano da injustiça para os que perecem. E aqueles que estão perecendo, que não buscaram conhecimento de Deus, que estão perecendo na fé, sem conhecimento de Deus, sem conhecimento daquilo que é a verdade sagrada, o que diz aí no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9? Que ele, com todo o engano da injustiça, agirá sobre os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então são pessoas que rejeitaram a verdade, rejeitaram a Cristo. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você entende o que é o anticristo na terra, agindo, dominando, enganando, né, e tantos indo após ele e adorando-o, né, ainda mais com essa ação desse falso profeta, que faz toda a propaganda dele e faz sinais e maravilha, né? Então você entende que as pessoas negaram a verdade, que é o que diz, não receberam o amor da verdade para se salvarem, negaram a verdade e aceitam a mentira. Serão julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, hoje nós temos acesso à verdade. Hoje, mais do que nunca, tem que ser pregado o evangelho puro de Jesus Cristo. Você viu, desde o livro de Mateus, nós estamos desenvolvendo a preleção da interpretação da Bíblia pela Bíblia. Não tem placa denominacional, não tem defesa de visão doutrinária de igreja alguma. É simplesmente a Bíblia pela Bíblia, desde o livro de Mateus, capítulo 1, e você vê como o evangelho puro, né, tem poder de nos salvar. Então, em 2 Tessalonicenses 2, disse que o anticristo vem realmente por aquilo que é a ação de Satanás e ele realizará, né, com todo o poder. Lembra que Satanás entrega ao anticristo todo o seu poder. Vocês viram lá no versículo 2, né, que diz assim: e a besta que vi, que era semelhante ao leopardo, os pés do urso, o leopardo que é a Pérsia, né, o urso que é o leopardo que simboliza a Grécia, né, o urso que simboliza o Medo-Persa, e diz lá que tinha a boca do leão, que simboliza a Babilônia, e o dragão deu-lhe poder e o trono, e grande poderio. Você vê esse momento no versículo 2 em que Satanás dá ao anticristo todo o poder e dá o seu trono para o anticristo. E nós vimos que realmente ele virá com toda a astúcia, toda a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. E disse então, Apocalipse 13, versículo 12, que o falso profeta, né, que é esse, vamos colocar assim, esse discípulo, né, esse apóstolo, vamos colocar assim, né, apóstolo significa enviado, ok? Esse enviado do anticristo vai fazer ali testemunhar a respeito do anticristo e vai fazer todos os sinais na presença e diante da terra e fará com que as pessoas adorem ao anticristo. Adorem, ele fará propaganda, ele fará sinais, levando as pessoas a adorarem o anticristo. Versículo 13. E fez grandes sinais, imagina só, queridos, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra à vista dos homens. E aí entra o projeto Blue Beam, que é importante você ver, né? Aí entra aqueles hologramas e você vê que ele fez grandes sinais. Imagina só, queridos, esse falso profeta.
dizendo, esse que é o Messias e o anticristo ali, né? E o falso profeta com a voz mansa. Não pensa que ele vai ser bravo, né? Ah, é um cordeiro. Esse sim que é o Messias. Este é o verdadeiro que veio para nos salvar. Ele é o que dará jeito no mundo. Ah, venham e o adorem. Olha a comprovação de que ele sim, e o Deus dele, não o Deus dos judeus, o Deus deste que é um enviado, é o verdadeiro, que na verdade quem é o Deus do anticristo? Satanás. Este sim tem poder. Olhem só o poder que ele tem. E vai o quê? Fazer até fogo cair do céu diante dos olhos das pessoas. Só que ele não vai fazer fogo cair do céu como Elias fez genuinamente. Ele não vai fazer fogo cair do céu como as duas testemunhas farão, que é Elias e Moisés, ou Elias e Enoque. Não, é fogo mesmo. Não, através desses sinais de mentiras, né, ele produzirá isso, que hoje já é algo, né, tão real. Por raio laser, eles produzem esses fogo de grande, por aquilo que são satélites, né, por aquilo que é a tecnologia. Na época de Elias não existia tecnologia, não existia nem telefone, não existia nem roda, né? E ele sim servia ao Deus verdadeiro que criou o céu, a terra, os mares, a água, a terra, o fogo, né? Mas como Satanás quer roubar para si a glória de Deus, ele vai dizer que ele que é o que criou o fogo, que criou, né, todas as coisas. Ele vai dizer que ele que é o Deus que sempre existiu e que criou tudo. Ele será o Deus do anticristo e, infelizmente, multidões se dobrarão e adorarão ao anticristo e adorarão a Satanás. E fez grandes sinais que até fogo do céu à terra, diante dos olhos dos seres humanos, caiu. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Então o falso profeta fará sinais e sinais em nome da besta. Entende que é o anticristo. Percebeu? Lembra dos discípulos? Ah, Jesus, os discípulos de Jesus. Nós expulsamos demônio, nós curamos os enfermos, nós levantamos paralíticos, isso e aquilo. Olha, em teu nome, Jesus, lembra? Então é isso. Na presença do anticristo, esse falso profeta vai fazer grandes sinais que é permitido que ele faça para enganar as pessoas que se rejeitaram a receber o amor, a verdade, que se negaram a andar no caminho da justiça, no caminho de Deus, mas preferiram a iniquidade. E diz então que enganará os habitantes da terra para que façam uma imagem da besta que recebe a ferida da espada e viveu. Então, uma grande cura o anticristo viverá. Lembra que nós vimos no começo que um dos chifres, né? Os 10 chifres simbolizam nações. Um dos chifres é sarado, né? É restaurado. E esse poder, né, de cura, de restauração, vai ser exaltado. E então o falso profeta vai convencer os povos. Nós não estamos falando de um país. Nós não estamos falando lá da Arábia Saudita, nós não estamos falando lá da Índia, não, nós estamos falando de um império mundial, um governo mundial. E ele, o falso profeta, ele convencerá as nações de que o anticristo é verdadeiramente o Messias, o enviado desse Deus, que não é o Deus que criou os céus e a terra, não é o Deus Jeová, né? Não é o Deus que criou o mundo, não é o Pai eterno que nós conhecemos. É outro Deus, é o Deus das fortalezas.
é o Deus dele, na verdade é o Deus da escuridão, é Satanás. E ele convencerá as pessoas para que façam uma imagem da besta que receber a ferida e fora curada. Então, como o anticristo vai viver um grande milagre aos olhos das pessoas, milagre naquilo que é a ordem de que é algo sobrenatural, não compreensível diante dos olhos de todo mundo, ele vai dizer, olha, agora vamos fazer uma imagem, esse é o verdadeiro, não é Jesus, não é o Filho de Deus, não foi Deus, o Deus dos judeus, não, é esse o verdadeiro Deus que o mundo inteiro esperava, é esse o verdadeiro Messias que todos aguardavam. Veja, ele consegue trazer a paz, ele consegue acabar com a violência, ele sim consegue proporcionar o que vocês querem, ele está acabando com a fome no mundo. Ah, queridos, por 3 anos e meio ele vai ser assim, perfeitinho. E então o falso profeta vai dizer, façamos uma imagem do anticristo e façam uma imagem deles. Hoje não existem imagens de escultura, né? Imagens de prata, de bronze, né? Pessoas que cultuam imagens, embora o mandamento do Senhor, Êxodo 20, o que disse? Não farás para ti imagens de escultura, não te ajoelharás diante dela, não a cultuarás, não a servirás, só ao Senhor teu Deus adorarás. E Jesus veio, né? E ele disse o que? Ame a Deus sobre todas as coisas. Mas, então, como o objetivo é afrontar a Deus, blasfemar de Deus, então o falso profeta vai dizer, façam uma imagem, cada um tem que ter uma imagem do anticristo na sua casa. E foi-lhe concedido, versículo 15, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Queridos, presta atenção, isso, mas que coisa, parece meio contraditório, meio como que é possível? No passado ocorreu o seguinte, um grande rei, Nabucodonosor, ele estabeleceu o seguinte, o Deus dele, e ele levantou a imagem do Deus dele. Na hora tal, no momento tal, tocava uma sirene, uma corneta, e todo mundo tinha que se adorar, se prostrar diante da imagem daquele Deus da Babilônia, naquele exato momento que tocasse a trombeta. Quem não adorasse, quem não ajoelhasse, quem não cultuasse aquela imagem, o que acontecia? O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego? Era lançado na fornalha de fogo ardente. Lembra aqueles 3 jovens judeus que não se curvaram ao Deus da Babilônia, ao Deus de Nabucodonosor? Lembra que eles não se curvaram e eles foram lançados naquilo que era, né, o fogo ardente, foram lançados vivos para serem queimados? Pois é. Então, de alguma forma, pode ser por meio do celular, né, que num exato momento vai ser estabelecido. Você tem que, o que disse aqui? A imagem da besta será feita a imagem da besta, a imagem da besta falará. E todos que não adorarem a imagem da besta serão mortos. Então pode ser que seja através do quê? Da tecnologia. Quem, naquele exato momento, naquela determinada hora, não se curvar, não se prostrar, né? Não acessar, pode ser um link, nós não sabemos. Hoje a tecnologia é tão avançada, na verdade, imediatamente é morto. A imagem da besta falará. Então, é agora, né? É a hora, se prostre, né? E a pessoa cai morta
aquele que tiver a imagem da besta diante de si. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Então esse falso profeta vem para dizer que o anticristo é esse Messias, que é esse Salvador do mundo, que todo mundo tem que ter a imagem dele e tem que adorá-lo, tem que servi-lo, e quem não adorá-lo será morto. Primeiro. Segundo, ele faz com que pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, empregados, desempregados, todos, sobre esse seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Então, todo aquele que reconhece ao anticristo como um Deus, todo aquele que reconhece que o anticristo é um enviado de um Deus verdadeiro na concepção deles, mas esse enviado é de Satanás, todo receberá uma marca de pertencimento. E essa marca, ao mesmo tempo, que é uma marca que pode ser, sim, tecnológica, pode ser um microchip, pode ser uma marca, né? De qualquer forma, ninguém vai poder, versículo 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, este sinal, além de fazer e declarar que você pertence, né, a esse Deus da escuridão, né, a esse Deus das trevas, ao anticristo, além de ser uma questão de pertencimento, ele te dará direitos. Olha, esse é o verdadeiro Messias, esse é o verdadeiro Salvador, o anticristo. Não era Jesus. Não, Jesus o que fez, né? Ah, Jesus veio e ele não fez nada por vocês, mas quem adorar e reconhecer que esse sim é um enviado de Deus, do Deus deles, o que vai acontecer? Você vai ter comida, você vai ter direito a compras, você vai ser remunerado, você vai ter premiações, você vai ser ajudado financeiramente. Então, ele agirá com aquilo que é. Você terá acesso à saúde, você terá acesso à educação, você terá acesso realmente a uma vida digna, porque esse sim é um Messias, e é isso que o falso profeta vai apregoar. E se você aceitar, você vai ter comida, você vai ter educação, você vai ter saúde de primeira qualidade. Aparentemente, para quem acha que a vida se resume só a essa terra, aparentemente é tudo, não é? Só que a pessoa estará sacrificando a sua própria alma, aceitando algo e adorando alguém que não é o verdadeiro Deus, mas é o grande ladrão da humanidade, que Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele não tem amor algum ao ser humano, o que ele quer é simplesmente impedir que o ser humano achegue-se a Deus, porque o ser humano é a glória de Deus, o ser humano é a preferência de Deus, Deus ama o ser humano, e ferir, né, ao ser humano atinge a Deus, e Deus quer que todos se salvem. E é como Deus mostrou para Daniel lá no Antigo Testamento sobre esse momento. No capítulo 11, no versículo 39, foi dito assim: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, fá-lo-ás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. O que mais diz a respeito? Então, quem reconhecer a esse
ao anticristo como esse Messias, como esse Salvador, o que vai acontecer? Ele vai ser honrado, ele vai ser premiado, ele vai ter regalias, ele vai ter ajudas. Então as pessoas que são interesseiras, pessoas que são gananciosas, queridos, né? Elas vão querer prontamente. A estes ele realmente premiará, né? Ele dará governos, dará autoridade, né? Quem busca só poder nesse mundo, status, posição, prontamente vai se render. E diz ainda o versículo 31 de Daniel, capítulo 11. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Então, o anticristo realmente vai profanar tudo que é sagrado, tudo que é de Deus, tudo que é ético, tudo que é moral, né? Você vê que já estão apregoando, né, relacionamentos de mães com filhas, já estão apregoando o relacionamento, né, entre parentes, já estão apregoando o incesto de pais com filhas, uma baderna. E é isso. O anticristo profanará o sagrado. Ele estabelecerá a abominação desoladora. Então, é a legalização da iniquidade, a legalização mesmo de tudo aquilo que é intragável a qualquer pessoa que tenha o mínimo de sensatez e ética. Aos violadores da aliança, versículo 32, ele perverterá, como diz a palavra do Senhor. Versículo 34, ao caírem os servos do Senhor, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com engano. Então nós vemos que realmente, né, o anticristo vai prometer e vai dar realmente, não é que ele vai mentir nesse sentido de que, olha, né, se você aceitar a minha marca, você vai ter, né, aquilo que é a sua condição financeira, mensal necessária, mas por quê? Né? Ele fará tanta coisa pela alma humana, pelo ser humano, por quê? Você vê como o ser humano tem valor diante de Deus, como a humanidade é importante para Deus. Então, o falso profeta convencerá as pessoas a terem a imagem do anticristo, a adorarem a imagem do anticristo, e quem tiver a imagem e não adorar será morto na hora, como ocorreu lá na Babilônia. E estabelecerá que todos terão que ter essa marca. Essa marca, além de pertencimento, é uma marca que lhe dará direitos. Então as pessoas em busca desses direitos, né, de sobrevivência, ninguém vai poder comprar, não vai poder vender, não haverá mais esse dinheiro, né, papel, né? Será uma moeda única, mundial, né? Provavelmente é uma moeda digital, sim, né? Então hoje não tem cartão que você passa o cartãozinho, né? Ali tem um chipzinho naquele cartão que te garante compras, acessos a tudo. Até para você passar num ônibus, ali naquele cartão não tem um chipzinho? Então, pode ser que seja sim um implante, né, de um chip, de um microchip, ou simplesmente uma marca, né, como o QR Code que nós temos visto, né, que tem sido muito usado, mas de qualquer forma essa marca, como diz o versículo 18, aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número de um homem e o seu número é 666. Então, de qualquer forma, se você pegar um código de barra, ele tem na ponta um risquinho mais um só assim na ponta, um no meio e outro na outra ponta, um risquinho que equivale ao número 6, 666, e tem as várias numerações no meio. Pode pegar um código de barra, aí na sua casa você vai perceber isso. Veja só, né? Todo código de barra tem esses dois risquinhos aqui na ponta, esses dois risquinhos mais compridos aqui no meio
e esses 2 risquinhos aqui no final, que equivalem ao meio, a meio, a meio, né? E também aquilo que pode ser sim uma marca do QR Code, que de qualquer forma vocês viram lá, que a marca será ou o nome da besta, né, do anticristo, ou aquilo que é, né, a marca do anticristo. Então, de qualquer forma, fechamos agora o capítulo 13 e você percebe como é a ação do anticristo e a ação e a consequência de quem aceitar essa marca, porque assim como Esaú vendeu o seu direito de bênção, vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, assim simbolizará quem vender a sua alma, confiar a sua vida nas mãos de um homem por causa de uma ajuda financeira ou alimentar. Amanhã nós continuamos.